Irmãos, hoje nós estamos falando a respeito da pessoa ter os estágios na vida espiritual, e na realidade o objetivo do Senhor é que todo homem de Deus, que toda mulher de Deus, seja ele cheio, ela cheia do Espírito Santo. É necessário nós sermos cheios do Espírito Santo, e eu quero trazer essa mensagem hoje. Nós vamos começar com uma visão que Deus deu ao Ezequiel. Toda a visão de Deus, pessoal, é fundamental para o crescimento espiritual. Se todos aproveitassem essas visões que Deus tem, que Deus dá para nós, são orientações, mas só que, como o próprio missionário ele diz, há momentos na nossa vida que nós precisamos garimpar, garimpar a palavra de Deus, pegar ali a palavra, olhar, ver o que Deus está dizendo para nós. Teve uma época aí que o pessoal falou aquela febre do ouro, lá em Serra Pelada, que todo mundo ia lá buscar ouro. Será que a pessoa, quando descia lá do avião ali, do ônibus, não sei, será que ela já chutava uma pedra preciosa ali na hora? Não, irmãos, a pessoa tinha que ir lá e garimpar, ia garimpando até aparecer aquela pedra preciosa que poderia mudar a vida da pessoa. Às vezes a pessoa está garimpando na palavra ali, uma palavra que Deus dá a ela, quer dizer, o Salomão não pediu sabedoria, quer dizer, ele pediu sabedoria, Deus deu. Deus não deu sabedoria para o Salomão só para poder, aquela situação que estava aquela criança, que a mãe falava que o filho era dela, a outra falava, não, o filho é meu, eu estava dormindo, ela pegou meu filho, o dela morreu, ela falou, não, quem morreu foi o seu filho, você pegou o meu. Aí Deus deu a sabedoria para Salomão de, então pega uma espada, vamos cortar a criança no meio, vamos cortar a criança no meio. Aí uma delas falou, então corta mesmo então. Aí o Salomão olhou e falou, não. A outra falou, não, se for para cortar, dá para ela a criança. Aí o Salomão percebeu qual que era a mãe, A mãe era aquela que não queria que cortasse a criança. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus não deu a sabedoria para o Salomão só nessa hora. O Salomão teve sabedoria para escrever Provérbios, Eclesiastes, e às vezes a pessoa não lê, Quer dizer, essa sabedoria aí acaba faltando para a pessoa. Quer dizer, essa sabedoria está para nós, é gratuita. Quer dizer, é um curso que você faz, eu já falei, que se a pessoa lê o livro de Eclesiastes com atenção, é uma faculdade da vida que ela faz, ela sai formada numa faculdade da vida por ter lido Eclesiastes. E às vezes tem gente que está perdendo, que não está lendo, que as preciosidades estão lá e a pessoa está perdendo. Vamos começar, Ezequiel capítulo 47, foi essa visão que Deus deu para o Ezequiel. Vamos lá. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda da direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Irmãos, olha a visão que Deus deu ao profeta. Tinha uma água ali,
que chegava nos tornozelos. Estava bom? Não. A água subiu para o joelho. Mas então está bom. Não, foi para os lombos. Até que se tornaram águas profundas. Irmãos, assim é a vida do homem de Deus quando ele entra na igreja. Tem aquela pessoa que se contenta com o raso. Ela ouve a palavra, ela acha até que tem vez que aquela palavra é para ela, tem vez que não é. Daí é a pessoa que não está subindo no entendimento com Deus. A pessoa que entende a visão de Deus, ela fala, espera aí, Deus tem mais. Deus, Ele tem mais. Talvez você tenha um filho hoje, você não tem condições de pegar a chave do carro e dar na mão dele, porque ele é uma criança. Mas quando ele fizer 18 anos, você vai dar, você entrega. Assim é o Pai conosco, Ele vai vendo o nosso crescimento. Quer dizer, você vai crescendo no entendimento, você vai recebendo a palavra de Deus, e as pessoas não têm ideia, irmãos, do que Deus quer fazer. Às vezes elas não têm. Eu mesmo, quando eu entrei na igreja, eu sabia que Deus ia fazer algo na minha vida, porque eu sei que Ele me chamou, eu tenho certeza, porque independente de ser pregador ou não, que depois que eu fui entendendo o que Ele queria que eu pregasse, mas só que eu entendi que Ele me chamou para algo novo. Agora tem gente que às vezes vai, se contenta com a água no tornozelo, o outro se contenta com a água no joelho, o outro, não, chegou no lombo, tá bom, e chegou no lombo, não. O outro não fala, não, eu quero mergulhar nessas águas profundas que Deus tem. Eu quero saber, porque eu sou filho. Quer dizer, Deus, Ele tem algo para mim, e eu quero entender. Para isso, a pessoa tem que começar a ter esse entendimento, e querer ser, por exemplo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Você tem que querer ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é diferente, ela age diferente na hora de uma batalha, na hora de uma adversidade, na hora de tomar uma decisão. Ela é diferente, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela fala, não, espera aí, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tanto é que é uma recomendação do próprio Senhor para nós. Lá em Efésios, dá uma olhada em Efésios, não tem esse negócio só no tornozelo, no joelho, não, meu irmão. Deus tem algo profundo aí, você vai conhecendo a Ele, você vai se aproximando dEle. É que tem gente, né, irmãos, que se aproxima, Ele fala o que é bom, a pessoa prefere ficar com a personalidade dela, com o jeito dela, com a maneira dela. Não, mas isso daí não é uma rendição. Nós temos que aprender a nos render para Deus. Ainda que eu seja desse jeito, por causa de Deus eu vou mudar o meu jeito. Ainda que, sabe, tem coisas que eu penso de uma maneira. Isso é igual a pessoa, o barco está afundando, ela diz que está certa. Mas como é que o barco está afundando e a pessoa está certa? Ela tem que falar, não, pai, se eu tivesse certo, esse barco não estaria afundando. Aí quer pegar mais 5 barcos que estão afundando para dar exemplo. Lá também está afundando, lá também. Você não tem que pegar barco afundando para se comparar, irmão. Você tem que pegar o barco que está a todo vapor. Você vê, os brasileiros se dão bem, né, nas Olimpíadas, aquela corrida dos barcos com velas, né? Os brasileiros se dão bem, já ganharam medalha de ouro à beça, né, mas por quê? Você pega os barquinhos ali, irmãos, parece até que o barco deles tem motor, porque vai embora, né? Daqui a pouco você vê, eles estão lá na frente, ganham a medalha de ouro, né? Mas por quê? Na hora de colocar a vela, eles sabem colocar a vela de acordo com o vento. Então o vento pega e leva aquele barco para frente. Isso é o Espírito Santo na sua vida, irmão. O teu casamento, você tem que saber colocar o casamento de acordo com o Espírito Santo. É uma empresa que você tem, é um comércio, é uma loja,
um trabalho, é empregado, autônomo, coloca a favor do Espírito Santo, porque daí você consegue em 10 anos o que muita gente não consegue em 50, em 70. Quer dizer, um dia para Deus é como 1000 anos. Agora, aquele que fica lá, não sei se você já viu, tem uns que fica tudo atrapalhado, a vela até bate na cabeça do cara lá, ele vai, pega e vai para um lado, parece que o negócio começa quase para trás, é porque está errado, é porque não está sabendo colocar de acordo com aquilo que Deus está falando. Quer dizer, por que a pessoa vai ouvindo a palavra e ela não consegue ter uma melhora? Irmãos, o que eu vou falar para você pode até escandalizar alguns. Tem gente que está há anos na igreja e por incrível que pareça, nem educação a pessoa tem. Ela não tem nem educação. Você fala, meu Deus, como é que pode, né? Mas ouvir tanto a palavra, não ter educação, uma esposa que não aprendeu a tratar o seu marido, um marido que não aprendeu a tratar a sua esposa, e às vezes é gente que está pregando, é gente que está de obreiro, é gente que é membro, é gente que está há anos na igreja. Essa pessoa, o que falta na vida dela? Não é igreja, não, é Espírito Santo. Falta o Espírito Santo na vida dela. Ela tem que falar, pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Olha Efésios 5, versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor ao vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os uns aos outros no temor de Deus. Então tudo isso é um processo, mas primeiro, ele falou, não vos embriagueis com vinho. O vinho é alegria natural. Porque como a pessoa coloca vinho numa festa, por que ela bebe? É alegria natural. Se alguém perguntar para mim, pastor, você bebe? Eu não bebo. Para mim, nenhuma bebida que você possa me dar, ou nada que possa ser alucinógeno, vai me dar mais alegria do que o Espírito Santo dá para mim. Eu até vejo, a pessoa às vezes bebe porque ela tem aquele prazer, né? Esse prazer o Espírito Santo dá para a pessoa, ela não precisa dessa bebida, porque às vezes quando vai viajar, está num lugar, né? Uma coisa até que parece que fica mais romântica, né? A pessoa pegar aquela bebida, quem tem o Espírito Santo não tem necessidade disso daí. Pode tomar ali um suco, uma água e tudo mais, às vezes a pessoa gosta de um refrigerante e tudo mais. Para ela, aí fala assim, mas parece que se tivesse uma bebidinha, parece que dá uma animada. São pessoas, irmãos, que são incompletas do Espírito Santo. Elas são incompletas. Quer dizer, por que eu tenho que casar e na hora do casamento pegar champanhe ali? Mas por que o champanhe se eu tenho o Espírito Santo? Eu não quero champanhe nenhum, eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero Deus na minha vida. Por isso que ele está dizendo aqui, mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer, esse embriaguez com vinho pode ser até embriagar com uma outra coisa aí. Às vezes a pessoa se embriaga com uma coisa aí que está até roubando o momento dela com o Espírito Santo. Quer dizer, está tirando o Espírito Santo da vida dela. Agora, para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que entender o fruto, né? O fruto do Espírito Santo, né? E ele fala isso daí, você voltar umas páginas aí, ó, é 5:22, né? Esse Gálatas 5:22, se você puder marcar na sua Bíblia, alguns já até marcaram, e você sempre fizer um checklist desse fruto do Espírito, de cada um, para você ver, porque senão tem gente que vai se tornando, que é aquela expressão, né, o crente velho, né? Não, eu já sou crente velho, e tudo. Irmãos, tem uns que ficaram encruados, né? Tem fruto do Espírito aí que a pessoa deixou de seguir, deixou de praticar, e ela está toda feliz. Mas por quê? Porque não está cheio do Espírito Santo. Por quê?
Ele fala aí, no 5:22, o fruto do Espírito é o amor que está falando não é o amor eros, né? É o amor ágape. O amor eros é o amor humano. Se você me der um sorriso, eu te dou um sorriso. Se você me dá uma flor, eu te dou uma flor. Se você me der uma pedra, eu te dou uma pedra. Isso aí é amor, é humano, não tem nada a ver com o amor de Deus, irmão. A pessoa que tem o amor de Deus, ela segue o princípio de Deus, que é dar primeiro o amor, sem esperar nada em troca. Tem gente que cria muita expectativa nas pessoas, né? Que quer o retorno. Não, irmão, se você é um marido que ama a tua esposa, você vai amar a sua esposa independente do retorno. Ela vai amar o marido independente do retorno. O filho vai amar o pai vai amar o filho. Essas pessoas que ficam aguardando o retorno, elas ainda não são cheias do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você fala, não, irmão, eu sei que... E, aliás, você vai perceber com o tempo, muitos aqui já perceberam, está me assistindo também, que tem gente que não pode dar o que não tem. Às vezes você quer que uma pessoa dê algo que ela não tem. Ela não tem para dar, porque você fica triste, né? Aí você tem que orar. Fala, pai, se ela não tem para dar, então, pai, eu oro por ela. Eu oro por ele. Tem gente que não tem. Às vezes a pessoa gostaria, às vezes, de um abraço de um pai, de uma mãe. Às vezes a pessoa não tem, ela não tem para dar. Não tem, ele se constrange na hora. Tem gente que tem dificuldade para falar, eu te amo. Quer dizer, até para falar, eu te amo, Jesus, a pessoa tem dificuldade. Ela tem vergonha, às vezes fala, eu te amo, Jesus. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. E isso daí é algo da pessoa. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai ter esse fruto do Espírito. É o amor, o gozo, que é a alegria, né? Você vê a pessoa triste. Pastor, é triste porque passa por batalhas. Não, ela pode estar triste por algo que tenha acontecido, mas a alegria em Deus fica no coração dela. Ela tem alegria no Senhor. A alegria dela é saber que um dia, para começar, se você se enche do Espírito Santo, essa alegria, ela vai vir com uma notícia, que já é a primeira aula onde você já é aprovado. O dia que você entende isso, você já recebe um 10 aí de Deus e você vai para casa feliz. Entendeu o que, pastor? Que a nossa vida é muito breve. Se você já entendeu isso aí, meu irmão, olha, já tem que... você vai parar de esquentar a cabeça com detalhes. Enquanto você for essa pessoa, metódica, eu estou falando metódica porque se falar chata, tem gente que fica triste, né? Mas tem gente que ainda não entendeu, irmão, isso aqui é tudo passageiro. Tudo. Não sei quantos anos você tem, mas se você pegar bem aí, você vai pensar, você vai falar, poxa, quantos anos já passou, né? Meu Deus, quantos anos já passou, do jeito que passou esses anos. Você vê às vezes seu pai, sua mãe, a idade que está, as pessoas que já foram. Você fala, mas eu estou esquentando a cabeça com o quê? Por quê? Tem gente que já não foi aprovado nessa primeira aula, aí vai repetindo nas outras. Por quê? Porque não entendeu nada. Para você ter uma ideia, tem gente que esses dias aí teve até uma neblina, né? O que Deus fala que a nossa vida? Ela é como uma neblina, que de repente se dissipa. Quer dizer, a neblina fica um pouco e se dissipa, né? Quer dizer, nós tivemos a fé que com toda essa pandemia no mundo todo, uma boa parte das pessoas iam mudar, né? A gente teve fé, né? Porque é tanta perda. A gente pensou mesmo. Só que o que decepcionou a gente, que parece que tem gente que ficou pior, né? Ficou pior, irmão. Como é que pode? O mundo passando por essa fase, a pessoa, em vez de se achegar no esconderijo do Altíssimo, né? Falou, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Parece que ficou mais metódica, mais detalhista, mais não sei o que a pessoa quer, nem ela sabe, né? O que ela está querendo. Tudo isso é falta do Espírito, ó. Que ele fala, alegria, né? O amor, a alegria, o gozo, né? A paz, a longanimidade, que é a capacidade que uma pessoa tem de suportar a ofensa, né?
Uma pessoa longânima é que suporta ofensa. É benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso é fruto. Se você precisa ser cheio do Espírito, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso saber isso aqui, o fruto. E constantemente eu tenho que pegar lá a minha Bíblia e tenho que ver, poxa, hoje faltou, foi mansidão, hein? Eu não devia ter agido daquela maneira. Quer dizer, hoje faltou temperança, eu precisava ter agido de uma maneira diferente. Eu não fui uma pessoa longânima. Tudo isso aqui não é para você ler e esquecer. Não, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa meditar nisso aí, no nosso dia a dia. Você precisa ver isso daí. Tem gente que fala, não, isso daí já não. É ser cheio do Espírito Santo. Você vai e fala, espera aí, o que eu falei com a minha esposa daquele jeito? Eu não sou um homem de Deus. Homem de Deus não fala assim. Mulher de Deus não fala assim. Por que eu estou agindo assim com meu pai, com a minha mãe? Né? Tem gente que está dando bronca até em doente. A pessoa está doente e a pessoa está dando bronca na pessoa que está doente. Como se ela estivesse doente porque ela quer. Quer dizer, dando bronca. Ai, não, irmão, você precisa buscar Deus. Fala, não, pai, eu quero que o Senhor me prepare para eu poder dar uma palavra para essa pessoa. Eu quero que o Senhor me prepare para eu poder ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero, porque você vai ver, eu vou mostrar para você o que é importante, o quão importante é a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que convence do pecado, do juízo e da justiça. Você não precisa ficar falando para a pessoa as coisas, não. Quando ela tem o Espírito Santo dirige a pessoa. Ela fala, não, agora que eu estou compreendendo algumas coisas que eu não compreendia. Né? Tem gente que até fala, nossa, Deus me mostrou umas coisas, porque olha, é só o Espírito Santo que faz isso. Senão a pessoa passa a vida toda dentro da igreja e ela fica, sabe, dizendo uma coisa que a pessoa até ela se orgulha, né? Porque eu não levo desaforo para casa, né? Você ainda está naquele estágio lá do Pedro que cortou a orelha do soldado lá. O dia que Jesus olhar para você igual olhou para o Pedro, falou, guarda a espada aí, Pedro, se eu quisesse eu chamava a legião de anjos, aqui não preciso disso aí não. Tem gente que parou nisso aí. Não tem gente que ainda manda os outros calar a boca? Né? Você cala a boca. Irmãos, se você mandar uma pessoa calar a boca, é sinal que acabou os argumentos, entrou toda a ignorância que você tem. Porque você mandou, não tem mais argumento, acabou. E tem gente que manda a outra calar a boca, que se acha mais forte do que ela, né? Só que tem um Deus que é mais forte do que todo mundo, irmãos. E aí, como é que fica? Né? O outro pode mandar alguém calar a boca que é melhor para você, mas se Deus também mandar calar a sua, você vai calar também e acabou. E às vezes manda calar e aí a pessoa às vezes não entende isso aí, irmãos. Ela acha que é ela que tem autoridade, ela que tem... Não, irmão, quando Deus ele permite nós termos autoridade sobre uma situação ou alguém, é aí que a nossa responsabilidade aumenta. É aí que você tem que agir com a pessoa que está debaixo da sua liderança, como você gostaria que Deus agisse com você. Como é que você gostaria que agisse com você? Como é que você gostaria que agisse com seu filho, com a sua filha? Como é que você gostaria que agisse? É assim que um homem de Deus cheio do Espírito Santo, ele age. É assim que uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo age. A maneira que ele gostaria que agisse com ele. Olha Lucas capítulo 1, agora eu vou mostrar para você, para a gente ir concluindo, né? Lucas capítulo 1. Como é que pode uma pessoa estar tanto tempo ouvindo a palavra e nem sequer tratar o próximo ela aprendeu? Né? Essa pessoa ela não está deixando o Espírito Santo convencê-la. Ela não está, ela é aquela pessoa que ela é durona, né? É aquela pessoa que fala, não, tem que se render, irmão. Fala, não, que eu seja do jeito que eu for. Você vê mais do que o apóstolo Paulo, Saulo, né?
foi lá para prender os cristãos. A hora que ele entendeu que era Deus, ele se rendeu. O Senhor falou para ele: duro é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. A pessoa que fica debatendo, a pessoa que fica reagindo, ela só está sofrendo. E o problema é que às vezes sofre, faz os que estão em volta sofrer também. Esse que é o problema maior, né? Lucas 1, olha o versículo aí, o 41, 39, né? Foi quando a Maria foi visitar Isabel. Ó. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir a Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre, saltou no seu ventre, né? Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha que bonito. Você vê, a Maria, ela estava grávida do Senhor Jesus. A Isabel grávida do João Batista. Aí entrou ali, você vê, a criancinha, né, o João Batista que estava na barriga da Isabel, ali a própria palavra diz aqui, né, saltou no seu ventre. A Isabel foi cheia do Espírito Santo. Irmão, você vê que coisa mais linda? Procura ser um homem cheio do Espírito Santo, irmão. Procura ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Você vê, depois nasceu João Batista, que veio da mulher cheia do Espírito Santo. Irmãos, um homem que é cheio do Espírito Santo, a família dele ganha um presente. A mulher que é cheia do Espírito Santo, a família ganha um presente. Os filhos que têm uma mãe cheia do Espírito Santo, não vai ver a mãe falar um palavrão, não vai ver a mãe gritar, não vai ver o pai gritar, porque são pessoas cheias do Espírito Santo. Quer dizer, buscar mesmo no poder de Deus. Você sabe que eu estava, alguns anos atrás, eu estava vendo aquela passagem do Jonas, né? Irmãos, e o navio que o Jonas estava afundando por causa da tempestade, né? E aí eles começaram a conversar. O que está acontecendo? Por que esse navio está assim? Vamos jogar sorte para ver quem que é. A hora que eles perceberam que tudo aquilo estava acontecendo por causa do Jonas. Irmãos, não parece uma ironia? Dentro de um navio só tinha um homem de Deus, e é por causa dele que a confusão estava acontecendo. Que vergonha, irmão. Tem um homem de Deus dentro de uma casa e é por causa dele que a confusão está acontecendo. Uma mulher de Deus, a confusão está acontecendo por causa dela. Se é por causa do ímpio, né, uma empresa, às vezes quem está causando a confusão na empresa é justamente o que se diz crente. Isso é uma vergonha, irmãos, uma vergonha. Pessoa, sabe, aí o Jonas falou: olha, o problema sou eu, se vocês me jogar na água, é duro, né? Falar assim, chegou ele aí, agora que ele... Nossa, irmão, um homem de Deus entrar numa casa e a pessoa falar: nossa, depois que ele entrou aqui, o inferno, não está amarrado, irmão, em nome de Jesus. Numa empresa, a pessoa trabalhar, fala: nossa, quando chega esse crente aí, meu Deus do céu, quando chega essa mulher, aí jogaram o Jonas na água e a tempestade passou. Irmãos, aí ele entendeu que ele estava fora da direção de Deus. Um homem fora da direção de Deus, uma mulher fora da direção de Deus, pode até estar na igreja, mas faz um barco afundar. A pessoa sai e fala: nossa, as pessoas têm que olhar e falar: não, eu gosto quando você chega. Parece quando você entra num trabalho, parece quando você chega em casa, é uma luz, né? Que a gente vê, uma paz, né? Tem gente que já deve ter falado isso para você: nossa, quando você fala comigo tem uma paz, né? Você me deu aquela palavra. Esse é o papel do homem de Deus, da mulher de Deus. Quer dizer, mas só que para fazer isso, tem que ter o Espírito Santo, né? Como é que um homem sem o Espírito Santo vai fazer isso? Uma mulher que não é cheia do Espírito Santo não vai fazer isso aí nunca, vai ficar do jeito que sempre foi, né? Olha o versículo depois que eu vou dar, Lucas 4. Lucas 4 foi naquela tentação de Jesus. Olha o versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É por isso que ele venceu o diabo lá no deserto, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Você vê, ele estava com fome do jejum que ele fez lá, 40 dias, aí chegou lá o diabo. Porque você não come essas pedras, transforma em pão. Ele falou, não, nem só de pão verá o homem. Daí falou para ele se jogar. Ele falou, não tentarás. Aí falou para ele que tudo aquilo era dele. Irmão, se você está cheio do Espírito Santo, o diabo pode vir com uma proposta, às vezes através de uma mulher que não é a tua esposa, não é o teu marido, você não tem nada com aquilo lá. Porque se você está cheio do Espírito Santo, você já olha e fala, isso aí é uma pombagira, isso aí é um Exu, que está tentando me derrubar, está amarrado em nome de Jesus. Agora a pessoa não está cheia do Espírito Santo, fica com gracinha, né? Que gracinha que é essa aí, pessoal, né? Cheio de graça, com sexo oposto, cheio de charme. Que charme que é isso daí, irmão? O que é isso aí? Se acha, né, bonito, bonita e tudo mais. Irmão, está sendo atraído por pombagira, por Exu aí. Que a pessoa está feliz com isso aí? Devia estar triste. Fala, por que essas tranqueiras estão tudo atrás de mim? Eu não devo estar bem, não devo estar bem. Quer dizer, porque eu vou começar a orar, porque aí vai aparecer a luz que está em mim, essas pessoas não vão mais achar que aqui tem jeito, não. Tem gente que vira e mexe, né? Acontece. Jesus, quando foi para o deserto, estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Quando você está cheio do Espírito Santo, a hora que aparece a cilada, você fala, isso aí é cilada, eu estou fora. Quero saber disso aí não, põe outra pessoa lá para fazer. Agora a pessoa vai, a palavra de Deus diz, né? A pessoa que está ligada com Deus, ela vê o perigo e sai fora. O insensato, o nécio, ele cai. Quer dizer, porque ele percebeu o perigo e continua. Não, você tem que estar cheio do Espírito Santo na hora, e Deus lhe mostra, né? Você fala, não, isso aqui não está certo, não. Até na hora de fazer o negócio, fala assim, vamos, né, deixar aí, eu quero comprar tudo. O senhor pode comprar tudo, é só o senhor depositar no banco lá, o senhor compra tudo. Não, mas eu vou levar, pago depois. Fala, não, então não é tudo, né? Como é que eu vou dar tudo para o senhor, e se o senhor não depositar? Está duvidando de mim? Fala, não, por não estar duvidando do senhor, é que eu estou falando para o senhor poder fazer, não tenho dinheiro, então deposita, né? A pessoa que está ligada com o Espírito Santo, ela percebe, irmão, quando tem uma cilada ali. Ela percebe, ela fala, não, isso aqui não está bom, não, isso aqui, nós vamos fazer a coisa tudo certinho, nós vamos lá. Você vê, Jesus foi para o deserto, se ele não tivesse cheio do Espírito Santo, o diabo não foi lá tentá-lo? Irmão, se o diabo tentou Jesus, ele não vai tentar a mim, não vai tentar você? Você acha que não vai? Ele foi lá tentar Jesus. Quer dizer, você tem que estar ligado com Deus. Falar assim, não, não é só quero ter o Espírito Santo, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Olha Atos capítulo 9. Precisava fazer uma escolha, uma escolha lá, uma eleição para escolher alguém para um cargo importante. Porque precisava servir as mesas, né? Quem que eles escolheram para servir as mesas? Às vezes o erro é esse, pessoal, a gente escolher a pessoa por habilidade. Eu já cometi esse erro, você também deve ter cometido. Você escolhe por habilidade, mas a pessoa não é cheia do Espírito Santo. Aquilo é uma habilidade humana que a pessoa tem, daqui a pouco a pessoa é tentada, porque é uma habilidade humana que ela tem, a habilidade humana não resolve. Olha aí, é 6:5, Atos 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha o começo do versículo 5. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Era um cargo importante? Era. Precisava ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque, irmãos, às vezes, o problema não é quando a pessoa está por baixo. Porque tem gente que ela está humilde, né?
ela está por baixo. O problema é quando começa a elevar, né? Se a pessoa não for cheia do Espírito Santo, aquilo sobe para a cabeça dela, irmão, sobe. Tem gente achando já que até que sabe mais do que não sei quem, que sabe mais do que não sei o que, já começa a querer ensinar todo mundo, para de praticar o que Deus ensinou, e aí a pessoa cai, porque o orgulho precede a queda. Então, para poder escolher o Estevão, aqui diz, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quer dizer, nós temos que ser cheios de fé e do Espírito Santo, para Deus poder colocar nas nossas mãos, delegar para nós o que Ele quer, para Ele poder nos usar, da melhor maneira possível. Agora nós vamos para aquela Atos 9:17, agora nós vamos lá, é Atos 9:17, foi quando Ananias recebeu o chamado de Deus e foi lá abençoar o Saulo, né? É 9:17, e Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Olha que coisa linda, ó. Ele me enviou aqui para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que você viu o apóstolo Paulo passando, por que ele aguentou firme? Por que tem gente que está tirando a mão do arado aí? Porque não estava cheio do Espírito Santo. Teve gente que foi até enganada. Não, o Saulo estava lá, o Ananias falou assim, ó, Deus mandou eu aqui, para que você volte a ver, porque ele estava sem a visão natural, e para que você seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, e olha, ele cheio do Espírito Santo, olha o que ele fez. Teve coisas ali que ele passou, a batalha é grande, porque às vezes a pessoa acha que é só frequentar a igreja, mas não é. Às vezes as lutas vêm, as batalhas vêm. Às vezes vem uma notícia inesperada, vem uma batalha inesperada. Se você não está cheio do Espírito Santo, meu irmão, você não aguenta. Você não para, você fica questionando. Agora, se você está cheio do Espírito Santo, você fala, pai, eu vou continuar olhando para o Senhor, não vou tirar meus olhos do Senhor, ainda que eu não esteja entendendo por que isso aconteceu, por que isso ocorreu, mas eu permaneço. Então, ser cheio do Espírito Santo é fundamental. Você vê quantas pessoas Deus capacitou aqui? Quer dizer, falou da Isabel, que é a mãe do João Batista. Nós falamos do Senhor Jesus quando foi para o deserto. Nós falamos do Estevão quando foi preparado. Aqui o apóstolo Paulo. É coincidência todos serem cheios do Espírito Santo? Não é, irmãos, não é. Para poder fazer o que Deus quer que a gente faça de verdade, tem que ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que tirar a nossa comodidade que está impedindo a gente de nos encher mais do Espírito Santo e falar, não, isso aqui está me atrapalhando. O que é o vinho aí que está atrapalhando? Que no caso, às vezes não é o vinho, é literalmente o vinho, mas é alguma coisa que está entrando aí que está tirando a pessoa do Espírito Santo. Vamos concluir? Atos 13. Aí a gente conclui. Atos capítulo 13. E sempre voltando lá para o fruto do Espírito. É alegria, fé, mansidão, o gozo, né, no caso, temperança, sempre olhando. Porque o que o Senhor diz na palavra? Se o homem julgasse a si mesmo, ele não precisaria ser julgado. Você que tem que ser sincero, falar, peraí, faltou mansidão. Tem gente que mesmo errando acha que está certo. Ah, mas eu estou certo. Não, irmão, você está fora da palavra, você não pode estar certo. Como é que Deus vai consertar uma pessoa que ela está dizendo que se acha certa, se acha correto, né? Ah, mas ele mereceu, ela mereceu. Oh, irmão, Deus não... Se tudo que a gente merecesse, se a gente fosse passar, a gente até luta. Deus teve misericórdia da gente, a gente vive debaixo da graça, né? Olha aí, ó, é Atos 13, o versículo é o 50, 49, ó, 13, 49.
e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Tem hora que precisa mesmo, irmão, sacudir o pó do pé, porque lá a gente não é bem-vindo. Tem lugar que a palavra de Deus não é bem-vinda, onde Deus não é bem-vindo. Sacode o pó do pé e vai embora. Tem que ficar tentando convencer ninguém. A pessoa não quer, é um direito que ela tem, de não querer, ela é livre, né? Eles sacudiram o pó do pé e saíram. Mas olha o versículo 52, ó. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por isso que estavam com alegria, porque tinham o Espírito Santo. Porque eles acabaram de ser enxotados aqui. Levantaram um monte de mulher religiosa lá para falar deles, colocaram eles para fora da cidade. Era um momento sofrido, mas a palavra diz que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por isso que para poder fazer alguma coisa, Deus capacita a pessoa e enche ela do Espírito Santo para ela poder ficar firme, né? Ficar firme na fé, ela orando ali, buscando a Deus e tudo mais. Quer dizer, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica toda hora bancando aquela pessoa que sempre está precisando de algo. Não, o Espírito Santo preenche a vida dela, ela é preenchida. Então nós estamos iniciando para nós aqui, eu não sei quando que a pessoa vai assistir o programa, nós estamos iniciando o mês de julho, né? Para nós, pega firme, irmão, para você ser cheio do Espírito Santo. Papai, eu quero ser revestido, quero essas coisas. Tem coisas que estão lhe incomodando, porque você não está se revestindo. Talvez essas coisas continuem, mas quando você se reveste é diferente, você olha diferente, você vê diferente. Você, às vezes parece até que a situação melhorou, mas não foi. Você que se revestiu, você que passou a ver a coisa diferente. Você pode, por exemplo, ver lá um caminhão, por exemplo, aquele caminhão que carrega 5, 6 toneladas, ele é enorme, né? Quer dizer, você chega perto desse caminhão, você fica até pequeno perto dele. Aí você vai lá, tem um prédio lá, você pede para o moço lá, fala assim, eu posso subir no elevador aí? Pode. Aí você vai lá, tem ali 40 andares, né? Aí você vai lá para o 40º andar, né? Aí você olha lá para baixo, o caminhão está lá. O caminhão é pequeno ou é grande? Ficou pequeno, por quê? Porque você subiu. Quer dizer, depende do jeito que você olha, quer dizer, isso está acabando com você. Mas a hora que você sobe, quer dizer, a hora que você... Por isso que o Senhor diz que nós temos que pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são de baixo. A hora que você olha lá, você alcançou com Deus em oração, na busca. O problema, quer dizer, o caminhão é o mesmo, mas você mudou de posição. Você está olhando lá para baixo agora, ele ficou pequeno. Quer dizer, então tem problemas que às vezes parece que vem para acabar com a pessoa, mas ela começa a buscar Deus, Deus fortalece ela do Espírito Santo, ela se enche do Espírito Santo, daqui a pouco ela começa a ver aquilo de uma maneira diferente, de uma maneira, e todo mundo fala, mas o problema ainda está aí. Não, mas eu já consegui me aproximar do Pai, e eu já superei. Meu irmão, até o pastor Luiz Galhardo, né, que é meu irmão, ele chama isso de subir um degrau. Quer dizer, você sobe um degrau na fé. Tem coisa que enquanto você não subir esse degrau na fé, vai te incomodar. Enquanto você não subir esse degrau, aí você vai ouvindo a palavra, mas você não sobe o degrau da fé. Então não adianta. O dia que você subir, às vezes você vai até rir depois. Você vai falar, meu Deus, de pensar que isso aí me incomodava. Meu Deus do céu, né? Como realmente eu estava nanico espiritualmente,
para isso poder me incomodar e tirar a minha paz. A hora que você sobe aquele degrauzinho, você já fala, puxa vida, isso aí já ficou para trás, já. Glória a Deus, isso aí já é uma estação passada para mim. Agora eu aprendi a olhar para Jesus, mas tudo isso sendo cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos fazer uma oração nessa fé.